Olá, hoje a gente vai mergulhar na narrativa da primeira metade do Evangelho de João. Mas calma, o foco aqui não vai ser uma análise teológica super complexa. A ideia é a gente acompanhar a história que o texto conta, sabe? A história de uma figura que surge, realiza coisas incríveis, os chamados sinais, e, por causa disso, acaba entrando num conflito. Um conflito de vida ou morte com as autoridades da sua época. Vamos lá? Olha, o Evangelho de João já começa de um jeito bem diferente. Pode esquecer a história do nascimento na manjedoura, aqui a história começa antes do tempo, lá no cosmos. É uma introdução quase filosófica, bem grandiosa, para apresentar o personagem principal, que o texto chama de o Verbo. Tá, mas o que significa o verbo? Segundo o que está escrito aqui, não é só uma palavra que a gente fala. É, na verdade, a própria expressão de Deus, seu poder criativo, uma entidade divina que já existia com Deus desde sempre. É a força por trás da criação de tudo. E aí vem a afirmação central, o motor de toda a história. Esse verbo divino, cósmico, se torna humano, vira gente como a gente, um homem chamado Jesus. E a chegada dele é anunciada por uma testemunha-chave, um cara chamado João Batista, que tinha uma missão bem clara, apontar para Jesus e dizer, é ele. E o mais curioso é como o movimento em torno de Jesus começa. Não é com um grande discurso para uma multidão. É mais como uma reação em cadeia, sabe? Uma pessoa conta para outra. O André ouve o João Batista, corre e conta para o irmão dele, o Pedro. Depois Jesus chama o Filipe, que vai e acha o Natanael. É essa rede de conversas de um para um que forma o primeiro grupo de seguidores. O primeiro grande ato público de Jesus, que o texto chama de sinal, é bem surpreendente. Não é uma cura espetacular, nem nada do tipo, é numa festa de casamento. Acaba o vinho e ele transforma água no melhor vinho da festa. E o texto deixa bem claro por que isso aconteceu. Foi ali que ele mostrou quem era, a sua glória. E o resultado foi que os discípulos dele acreditaram. Esse comecinho do ministério dele é cheio de encontros pessoais, muito intensos. Ele conversa de noite com Nicodemos, um chefão religioso. De dia, ele conversa com uma mulher samaritana num poço, alguém que era vista como uma pária. E ainda cura o filho de um nobre, mesmo estando longe. Cada uma dessas conversas e atos vai revelando um pouco mais sobre quem ele é e vai atraindo mais gente. E é aqui, bem aqui, que a história dá uma virada brusca. Pensa só, curar um homem que não andava há 38 anos. Isso devia ser motivo de festa, certo? Só que tem um detalhe que muda tudo. Aconteceu num sábado. E para os líderes religiosos, o sábado não era só um dia de descanso. Era um pilar da fé, um sinal sagrado da aliança deles com Deus. Então, quebrar a regra do sábado era como atacar o coração da religião deles. E esse ato de cura, bom, ele acendeu o pavio de um conflito que ia explodir. A briga aqui é bem clara. Para os fariseus, a lei sagrada foi quebrada, ponto final. Mas a resposta de Jesus, uau, ele joga a discussão para um outro nível. Ele não tenta se justificar, dizer que era uma emergência. Não, ele se coloca no mesmo patamar de Deus, dizendo que, assim como o Pai, ele também trabalha no sábado. E aí a chave vira. A questão não é mais sobre as regras do sábado, agora é sobre identidade. A afirmação de Jesus é vista como uma blasfêmia, e a pena para blasfêmia era a morte. A partir daqui, a oposição não quer mais discutir com ele. Eles querem eliminá-lo. Mas apesar de toda essa hostilidade crescendo, a popularidade dele simplesmente explode. O texto descreve um dos seus sinais mais famosos. Ele alimenta uma multidão de 5.000 homens, isso sem nem contar as mulheres e crianças, usando só 5 pães e 2 peixes. E claro, isso deixa as autoridades ainda mais preocupadas. Logo depois de alimentar toda essa gente, Jesus faz outra afirmação bombástica. Ele muda o foco do pão que mata a fome do corpo para algo espiritual e diz sobre si mesmo, eu sou o pão da vida. Basicamente, ele se oferece como o único sustento verdadeiro. E essa ideia era tão radical, tão difícil de engolir, que causou uma divisão enorme, e não só entre os inimigos dele, não, dentro do próprio grupo de seguidores. Essa história de ser o pão da vida foi demais para muitos. E o texto diz que, por causa disso, muita gente que o seguia simplesmente deu as costas e foi embora. O conflito chega ao seu ponto máximo lá nos pátios do templo em Jerusalém. É ali que Jesus faz a sua declaração mais direta até então. Ele não diz mais que trabalha como o Pai ou que veio do Pai. Ele diz com todas as letras, eu e o Pai somos um. Para quem estava ouvindo não tinha como interpretar mal. Era uma declaração de divindade clara e chocante.
A reação foi instantânea, violenta. O texto conta que eles pegaram pedras para apedrejá-lo ali mesmo, na hora. Acabou a conversa, acabou o debate. Para eles, a blasfêmia tinha sido dita em voz alta, e a única resposta possível era a execução. A coisa nunca esteve tão séria. A narrativa então nos leva para o sinal que talvez seja o mais dramático de todos. O clima é pesado. Lázaro, um amigo de Jesus, não está só doente, ele está morto e sepultado há 4 dias. A própria irmã dele, a Marta, fala da realidade cruel da situação, do cheiro da decomposição. Parece que não há mais nenhuma esperança. É nesse cenário de morte e luto que Jesus faz a sua afirmação mais ousada. Ele não diz que ele pode trazer alguém de volta à vida. Ele diz que ele é a própria ressurreição. Ele é a própria vida. É uma promessa que ele está prestes a demonstrar de um jeito que ninguém jamais esqueceria. É o clímax. Com uma ordem simples, curta, mas cheia de poder, Jesus chama o amigo morto de volta. E, para o espanto de todo mundo ali, Lázaro sai do túmulo, ainda enrolado nas faixas de sepultamento, mas vivo. A gente podia pensar que um milagre desses, tão inegável, faria os oponentes dele mudarem de ideia, né? Pois é, mas acontece exatamente o contrário. Esse sinal tão público e impossível de contestar foi a gota d'água. O Conselho dos Líderes Religiosos se reúne e toma uma decisão oficial. Jesus tem que morrer. Que ironia, a ressurreição de Lázaro acabou selando a sentença de morte de Jesus. A partir daí, a história acelera rumo ao fim. Os eventos se atropelam. Em Betânia, ele é ungido, um ato que ele mesmo diz ser para o seu sepultamento. Em Jerusalém, ele é recebido como um rei pela multidão. No templo, ele anuncia que a sua hora finalmente chegou. E por fim, no cenáculo, ele age como um servo, lavando os pés dos discípulos, preparando todo mundo para o que estava por vir. E é assim que essa primeira parte da história nos deixa, bem na beira de um precipício. De um lado, você tem uma figura que se declara ser a própria vida. Do outro, o poder oficial determinado a matá-lo. A grande questão que fica no ar é: o que acontece quando a ressurreição e execução batem de frente? A resposta para essa pergunta é o que vai definir todo o resto dessa história.